Como superar os difíceis dias que vivemos? Otimismo? Pessimismo? Realismo? Qual é a posição que devemos tomar diante dos trágicos acontecimentos que assistimos em nossos dias? Façamos antes algumas definições. Realista é aquele que vê os fatos tal como eles são. Otimista seria aquele que, por um defeito de visão, imaginasse os fatos com um aspecto mais alegre e positivo do que na realidade se apresentam. E pessimista, aquele que, pelo mesmo defeito de visão, mas de forma oposta, vê tudo de uma forma trágica, mais escuro do que a realidade. Assim, seria realista um médico que tivesse uma noção objetiva e verdadeira do estado de seu paciente. Otimista, o que se equivocasse achando que a doença é menos ruim do que a realidade. E pessimista, o que considerasse o estado do paciente pior do que ele realmente é. Entretanto, na linguagem corrente, há uma adaptação ao significado dessas palavras, e elas acabam sendo empregadas num sentido um tanto quanto diferente. Se o médico, depois de examinar o doente, chegasse à conclusão de que verdadeiramente seu estado não é grave, se diria que está otimista com relação ao futuro do paciente. Otimista, nesse caso, não significaria que o médico está equivocado, ou que veja as coisas de uma forma distorcida. Significa que a situação é tão auspiciosa que ele, médico, espera por reais melhorias. Em sentido contrário, se a doença fosse objetivamente grave, se diria que o médico saiu pessimista da consulta. Mas isso não significaria que o médico se equivocou, julgando o estado do doente mais grave do que é. Significaria que o estado dele é muito grave, e que de repente pode-se esperar por consequências desagradáveis. Definidos estes diversos sentidos das palavras, torna-se mais fácil e mais preciso dizer se devemos ser otimista, pessimista ou realista em relação ao mundo atual. Evidentemente, e em qualquer caso, deve-se ser realista. Pois, se realismo é a visão exata das coisas, e por oposição, otimismo e pessimismo são erros, são distorções, devemos procurar estar na verdade e não no erro. Depois dessa definição, você não acha que fica estranho ouvir alguém falar em otimismo saudável ou pessimismo doentio? Se ambos representam uma visão distorcida da realidade, não podem ser saudáveis nem doentios. Portanto, diante dos acontecimentos atuais, ao fazer nosso juízo, devemos nos perguntar: estou vendo a realidade? Ou estou caindo no erro do otimismo ou do pessimismo? Quando uma realidade é boa, podemos extrair dela perspectivas e esperanças otimistas no bom sentido da palavra. E quando a realidade é má, ela nos gerará prognósticos pessimistas, também no bom sentido da palavra. Mas como devemos julgar nossa época? Que juízo fazer dos acontecimentos que acompanhamos diariamente pela imprensa? Quais são os valores, os princípios, os fatores, os motivos condutores que preponderam? Não vamos fazer aqui um inventário de tudo aquilo que não nos parece bem ou mal. Seria uma tarefa hercúlea que não caberia nem mesmo num livro. Entretanto, temos para isso uma resposta. Se queremos saber se o que prevalece em nossos dias é a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo ou o espírito do mundo, basta ler São Paulo. Segundo o apóstolo, as obras da carne são adultério, fornicação, desonestidade, luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, disputas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, embriaguez e coisas semelhantes. Já os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, bondade, magnanimidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Pronto, agora você e eu já sabemos responder. O que prepondera em nossa época? As obras da carne ou os frutos do Espírito? Vejamos ainda por outro lado. Ousaríamos dizer que a civilização de nossos dias é ainda preponderantemente cristã? Ou será que a corrupção dos costumes, a avidez pelo lucro, as rivalidades, lutas,
a desordem universal seriam frutos da influência da Igreja? Esse pensamento seria evidentemente uma blasfêmia. Portanto, é forçoso reconhecer a verdade. Nossa civilização não está formada pelo Espírito de Jesus Cristo. Ela produz frutos típicos de civilizações dominadas pelas trevas. Então, o que podemos esperar? Com mais alguns anos de guerras, discórdias, desfazimento moral, onde iremos parar? Se a corrupção dos costumes se acentuar com a velocidade que estamos vendo, onde estaremos daqui a 20, 30, 50 anos? Como será o mundo de nossos filhos e netos? Se queremos raciocinar com lógica e probidade, será forçoso reconhecer que muito pouco nos separa da catástrofe total. E que, a continuar desse jeito, muito em breve sofreremos um eclipse cultural e de civilização análogo à queda do Império Romano do Ocidente. E como será nesse mundo o futuro da Igreja? Será condenada a viver alguns séculos mais nas catacumbas? Verá seus fiéis se reduzirem a um pequeno grupo insignificante? O futuro só Deus o conhece. Mas ninguém pode se surpreender se toda a estrutura da atual civilização chegar a desmoronar tragicamente num banho de sangue. Entretanto, há uma razão para esperar que a providência não permitirá que a Santa Igreja volte às catacumbas por muito tempo. É que entre as desolações de nosso tempo já existe um prenúncio de vitória. A ação, por assim dizer, visível da Santíssima Virgem na Terra. Desde as aparições de Lourdes, desde as aparições de Fátima até os dias de hoje, quanto mais a crise universal cresce de grau, tanto mais as intervenções de Maria Santíssima se tornam numerosas e palpáveis. A devoção a Nossa Senhora é combatida de todos os modos, fora e dentro da Igreja, infelizmente. Mas tudo é em vão. A todo momento alguém está recebendo graças e se aproximando da Mãe de Deus. Você que está ouvindo estas palavras, por exemplo, e acompanhando este raciocínio com entusiasmo. Maria continua atraindo milhares de almas e desenvolvendo um plano de regeneração que evidentemente conduz a um grande e espetacular desenlace. Todas as circunstâncias parecem adequadas a um triunfo imenso da Virgem. A crise é trágica. Ela se aproxima do auge. Os meios humanos de salvação estão, por assim dizer, inutilizados. Não merecemos qualquer graça especial, mas apenas castigos e mais castigos pelos nossos pecados. Todas as características de uma situação humanamente perdida parecem se acumular. Quem nos poderá salvar? Somente quem tiver conosco uma complacência sem limites, uma complacência de mãe, ilimitadamente boa, generosa, compreensiva. Mas seria necessário que essa mãe fosse ao mesmo tempo mais poderosa que todas as forças da terra, do inferno e da carne. Seria necessário que fosse onipotente junto ao mesmo Deus, justissimamente irritado por nossos pecados, pois essa mãe nós a temos. Ela é a nossa mãe e é a mãe de Deus. Como não perceber que tantos desastres e tantos pecados, por assim dizer, clamam pela intervenção de Maria Santíssima? E como não ter confiança de que ela atenderá esse clamor? E é assim, com os olhos postos em Maria Santíssima, que com toda serenidade podemos responder à pergunta se devemos ser otimistas ou pessimistas em relação a tudo o que acontece nos dias de hoje. Sejamos realistas. Tomemos em consideração uma grande realidade que, sem a qual qualquer visão dos problemas humanos é errada: a providência de Maria.